Estamos começando mais um episódio de Cobogós, aquele programa que expande a sua consciência com convidados muito inspiradores, não é, sócia? Muitíssimo. E hoje a gente tem uma muito mais para falar de quê? Educação. Porque a gente tem uma teoria, né? Que todas as empresas vão se tornar também empresas de educação. Sim. E é uma convidada. Mas antes de falar da nossa convidada, segue lá, Cobogós Oficial e também o perfil da nossa empreiteira digital, que realiza esse bate-papo aqui para você. E hoje nós estamos com Alessandra Ciamarella, que é empreendedora da área educacional em escolas profissionalizantes e técnicas. Seja muito bem-vinda, Lê. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui batendo esse papo de mulheres e para muita gente. Vamos aí. É um prazer, uma carioca aqui nesse dia frio em São Paulo. É verdade, mas é sempre muito bom estar aqui, né? Respirar esse ar aqui que tanto inspira e respira, né? Progresso, educação, desenvolvimento. Acho que é isso. Isso é verdade, Alessandra. Um prazer, uma alegria para a gente receber você aqui. Muito obrigada. Para começar, a gente pode conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história. Sim, e como você chegou, né, na educação profissionalizante. Eu vim dizer que assim, o empreendedorismo, eu não nasci com ele. Eu acho que, como tudo na vida, a gente aprende e se desenvolve à medida do nosso interesse. Sou casada, né? Sou Alessandra, sou casada, sou mãe do Lucas e da Júlia. Nossa família é realmente assim, a base de toda a nossa história, né? Principalmente porque foi por uma questão familiar que a gente veio empreender. E sou casada com o Carlos e ele que é um empreendedor, né? Um empreendedor raiz, né? Eu me formei, sou formada em Direito, mas sempre trabalhei no ramo corporativo, como assistente em grandes empresas. Aí depois fui ser assistente num grande escritório jurídico também. Só que já estava muito cansada do ramo corporativo, e o meu marido, por outro lado, também já estava bem cansado. E o mercado dele, né, por ele ser de família italiana, o mercado já estava assim, bem saturado de jornais e revistas, né, que era o trabalho deles, né, que vinha de família. E com o advento da internet, né, o negócio assim, mudou muito, né, assim, para alguns mercados. E ele vendo, né, é um cara muito visionário, ele vendo que aquele negócio não ia mais dar conta, ele falou assim: cara, acho que a gente vai ter que mudar de negócio. E eu já trabalhava como, né, sempre fui aquela funcionária, carteira assinada, 13º, tudo bem acostumado com essa vida. E aí ele me fez uma proposta: acho que a gente vai ter que mudar de negócio, vamos empreender. Aí eu falei assim: vamos. E ele sempre foi um cara muito inteligente, né? E eu achava um desperdício ele dentro daquela caixa de aço, né, que era a banca de jornal, lá no Rio de Janeiro. E aí ele falou: então vamos. E como é que a gente empreende sem dinheiro? O que a gente recebia era para, né, custear as despesas da família e um pouco de diversão quando dava. E aí ele falou assim: vamos, o que a gente faz? A gente não tem reserva, a gente não tem dinheiro guardado, vamos vender a nossa casa. Uau! E aí o único bem que a gente tinha, né? A gente tinha um carro que não valia muito. E 6 anos depois de quitar o nosso apartamento, que era o apartamento dos nossos sonhos, dentro daquela realidade, né, de classe média baixa, fomos e vendemos o nosso apartamento. Ele achou dentro de uma revista de franquias, né, um modelo de negócio do qual a gente entendeu que pudesse ser o mais rápido, né, assim, de resposta, né, do mercado, e que a gente poderia entender, já que a gente, né,
eu lidava com o cliente interno da empresa e ele lidava com o cliente externo no trabalho dele. Então ele falou assim, atendimento ao cliente a gente sabe, vamos empreender. E aí o mercado que a gente achou que comunicava com esse modelo de trabalho, né, era uma franquia de educação, de cursos profissionalizantes, entramos nessa de cabeça e fomos empreender. Só que não era na nossa cidade. Então a gente foi para uma cidade, para o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, em população, né, que era onde está o público desse segmento, que é profissionalizante. Sendo assim, é um público de classe C e D. É um público que precisa se capacitar para o mercado de trabalho. Então, nós fomos com tudo, vendemos o nosso apartamento, alugamos um, né, voltamos para o aluguel, que a gente sempre quis sair, mas foi a melhor escolha que a gente fez, acho que até hoje, assim. Então, a gente mudamos de cidade, saímos do Rio para Niterói, que era a cidade mais próxima, né, de São Gonçalo. Lá a gente abriu uma escola, eram 302 metros de muita entrega, muita dedicação. Acho que no início a gente fez de tudo. No início até eu dei aula no início. No início a gente fazia atendimento, a gente fazia secretaria, a gente fazia financeiro, a gente faz tudo. A gente limpa a escola. Então, assim, foi uma entrega total, foi uma, assim, um se despir, sabe, assim, de todo e qualquer ego, todo e qualquer vaidade. Então, a gente quis, e isso nos fortaleceu para hoje estar desenvolvendo novos e grandiosos projetos de educação. Uau, tá vendo? A gente falou que era uma história inspiradora, né? Então, realmente é uma história muito inspiradora. Quando a gente quer, tudo é possível. Tudo né? é possível. É uma lição de vida essa daí que você dá aqui também, né? E, assim, como uma empreendedora, né, mulher também, e já nesse desafio, né, de fomentar um negócio, vender os ativos que você tinha para iniciar um negócio ali com o seu marido, seu sócio, quais desafios, assim, principais você enfrentou no início da escola? Porque eu quero que você conte a história da San Marino. Né? Vou contar, vou chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu acho que, assim, é mais fácil a gente pensar o que a gente não passou, né? Porque acho que a gente passou por tudo. Acho que todas as etapas do empreendedorismo brasileiro a gente passou. A gente viu que nós passamos pela falta de planejamento, a gente passou pela falta de recursos, nós passamos pela falta de conhecimento técnico. Então, assim, o que a gente viu que é fundamental é o conhecimento. Então, assim, para você empreender, além de muita coragem que tem que ter, né, porque as barreiras são muitas, tem que ter um planejamento. Então, isso engloba você conhecer o que você vai vender ou o que você vai oferecer de serviço do mercado que você escolheu, sobretudo conhecer seu cliente. O que ele realmente precisa, qual é a carência dele, qual é a dor dele que você vai solucionar. Então, quando a gente abriu, a gente quase fechou em 6 meses, né? Então, assim, porque a gente realmente, nós vimos o quanto que a gente precisava se capacitar enquanto profissionais para atender pessoas com necessidades. E aí, quando a gente entendeu o que a gente precisava fazer para mudar na gente, mudando o que a gente precisava mudar aí, que a gente foi conseguir reverter uma história que quase foi fadada ao fracasso pouco depois de começar. Então, acho que a gente viu que a gente precisava saber contratar, que a gente precisava entender sobre como o cliente queria ser tratado, né? Das mais diversas formas, comercialmente,
da entrega do produto, como é que aquela entrega precisava ser feita, o que você poderia fazer para que ele tivesse um retorno mais rápido daquilo, quais as conexões que você precisaria dar para ele, ou ajudá-lo a ele encontrar essas conexões para que ele obtivesse o resultado que ele espera. Então, assim, ainda é hoje objeto de muito estudo para a gente. A gente não para de estudar, a gente está sempre buscando novas melhorias interna e externa para que a gente possa cada vez mais atender melhor as pessoas das quais estão aptas para estudar com a gente. Nossa, incrível. A gente vai viajando, né? Sem dúvida nenhuma, a educação é um vetor aí de transformação da sociedade, né? E hoje você tem, dentro do contexto aí, né, com seu sócio, são 7 escolas. Exatamente. E dentre elas você tem aí a mais recente, que é a San Marino, que é uma escola própria. Sim. Então, entender um pouquinho, né? Por que uma escola própria? Por que San Marino? Sim. E o que vocês usam, né? Até o que vocês usaram de critério para estabelecer uma nova marca e também a região que vocês escolheram? Enfim, contextualizar um pouquinho para a gente. Eu acho que esse ponto é um ponto muito prazeroso, sabe? Quando você passa daquela linha de você... a primeira vez que você fica no azul, é uma alegria muito grande. Mas quando as contas fecham, é uma alegria muito grande. E aí você vê que minimamente você aprendeu e que você tem tanta capacidade para fazer aquilo crescer e reverberar para você e para o outro, é muito grande, é muito... é vivo, sabe? Então, depois de 6 operações em franquias, né, a gente aprendeu bastante. Eu acho que toda essa trajetória que a gente teve em franquias nos forjou para que a gente tivesse realmente estar pronto para o grande desafio da nossa vida, que é a Escola Técnica San Marino. Que legal, que é uma marca própria. Exatamente, de vocês, né, a sua... É uma marca própria, é uma marca que a gente está colocando assim, o nosso melhor nela, em todos os sentidos, desde a parte de estrutura, né, que a gente entenda como seja o necessário para uma melhor entrega, mas também na parte humana da coisa, sabe? Assim, como que o nosso colaborador tem que entender o que ele faz dentro das nossas escolas. Todo mundo que trabalha para a San Marino ou dentro das nossas escolas sabe que a gente faz educação. Todos. Desde da gerente do bem-estar, que é quem cuida da parte de limpeza, né? Desde da secretária, das pessoas dos instrutores, dos professores. Então, assim, todo mundo faz educação. Então, assim, entender o porquê que faz aquilo já é meio, né, caminho para que a entrega seja o mais próximo do que eu quero entregar para essa pessoa, para esse aluno. Então, assim, a gente entende que a educação, ela é um meio de transformação. E, para isso, o colaborador ele tem que se transformar. Que aí sim, o caminho está trilhável. Sim. Uma transformação de todos. De todos. Agora, San Marino oferece cursos profissionalizantes. Técnicos, é importante mencionar isso. Contextualizar até um pouquinho que cursos são esses. Sim. E por que o ensino profissionalizante, técnico, né? Enfim, ele é tão importante na nossa sociedade, em especial aqui no Brasil. A gente vem de uns dados assim não muito favoráveis assim enquanto sociedade moderna, sabe? O
o ensino técnico aqui no nosso país, ele é muito subjugado. E ao passo que Europa, Estados Unidos é a primeira fonte de trabalho. Em outros países, a educação superior ela vem com uma coroação de um ensino de base forte, um ensino de base qualificado. Aqui no Brasil, a gente está um pouco na contramão disso. Nós temos um ensino de base para a grande massa muito fragilizado e não temos uma quantidade de escolas técnicas para que esse aluno, quando ele saia do ensino médio, ele já tenha uma profissão. E aí sim, ele tendo uma profissão, ele vai estar apto para ele conquistar um nível superior, se for a necessidade dele, mas é plenamente possível viver e se manter enquanto pessoa, né, pagar suas contas, pagar os seus boletos, tendo um nível médio, um nível técnico de qualidade. O mercado tem uma demanda absurda de qualificação técnica, principalmente da área da saúde e para a indústria. Então, assim, a falta de profissional técnico para a área da indústria é gigante, abissal. Então, você está fornecendo para essa base da população um ensino viável, né? Um ensino de qualidade, eu acho que ele faz com que ele, aí sim, se for do interesse, a gente tem vários casos nas escolas de que, eu fiz um curso assim, assado, e me matriculei numa faculdade para dar continuidade. Então, assim, existe um lapso aí, um abismo, que essa pessoa que sai do ensino médio, ela não está qualificada, então ela vai trabalhar informalmente, ou empregos que remuneram muito baixo, mínimo mesmo. Então, quando o cara ele sai com o ensino técnico, ele já sai na frente de muita gente. É concorrido. A pessoa ela não demora muito para se encontrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é o nosso motivo maior, sabe? Que é entregar uma educação técnica de qualidade. E aí a gente tem, lá na nossa Marina, a gente tem técnico de enfermagem, que pra gente, assim, foi... Eu sempre pensei em ter uma escola técnica por causa do curso de enfermagem. Sempre. Mas depois, eu conhecendo e vendo o que a Samarino podia oferecer, e já era uma escola que nós adquirimos já com algumas licenças, vimos que tinha muito, sabe assim, tinha muito match ali com o mercado de industrial. Então, a gente tem curso de eletrotécnica, eletromecânica, nós temos cursos de secretário escolar, administração. Então, essa parte, tanto administrativa quanto de indústria, tem muito mercado. E aí a gente viu que não era só enfermagem, sabe? E hoje, por exemplo, dentro da nossa escola, a maior parte realmente dos nossos alunos são alunos do curso de industrial. E é muito bacana você dar oportunidade para um cara que já passou ali dos 30, e aí você vê ele estudando de novo, você vê que ele falou que, olha, não, eu estou estudando porque tem uma oportunidade para trabalhar em plataforma. Então, assim, você vê a esperança voltar. Muito sabe? bom. E isso não tem preço. Legal, isso é. Muito bom. E falando nesse contexto, assim, né, da empregabilidade também, hoje a escola também é responsável por ativar parcerias que ajudem a empregabilidade desses alunos? É assim, né? Ela não é responsável, mas a gente entende que as pessoas estão ali porque elas precisam se qualificar. E qual é o objetivo, né, dessa qualificação? É o mercado de trabalho. E eu sempre achei que a escola ela é um facilitador de vidas, né? Então, essa facilidade a gente tinha que trazer para o nosso aluno.
Então, a gente tem parceiros hoje, né? Nós temos o CIEE na parte de estágios, né? Então, a gente, no nosso site mesmo, o aluno que tem interesse em fazer um estágio, ele entra ali já no portal da Samarino, que já tem um link ali do nosso parceiro em estágio, que é o CIE, e temos também uma parceria que é muito interessante, que é a Emprega 360, que a gente fala que é o Tinder do emprego, né? E o aluno, ele vê ali as oportunidades da região, porque a gente entende que qualidade de vida é você também trabalhar próximo. Então, a escola tem, sim, que, se possível, facilitar a jornada, sabe, essa jornada de trabalho. Eu acredito muito. É um desafio e, ao mesmo tempo, deve ser bastante gratificante, né? Vocês acabam transformando a vida, o profissional. Eu vejo, né, uma trilha, né? A gente falou disso um pouquinho antes. Essa trilha, né? A pessoa inicia o ensino médio, depois vai para um curso, né, profissionalizante ali, técnico mesmo, que ele pode praticar e até saber se ele se identifica com isso realmente, para depois cursar uma universidade, se for o caso. Mas pensando um pouquinho nos modelos hoje, né? A gente tem presencial, tem os EADs. Como que vocês trabalham isso na Samarino hoje? Sim. E até para atrair e para reter os alunos, que também certamente deve ser um desafio, né? Hoje a retenção, né, dos alunos dentro da nossa estrutura de gestão. Eu estou mais voltada para a área, para a parte pedagógica, né? Sob minha responsabilidade, eu tenho 2 coordenadoras pedagógicas que são excelentes, tem a secretária escolar também, que ajuda mais na parte de burocracia, né, que não é pouca, mas a gente vê que é o que eu tenho mais para doar, né, que são pessoas. Eu acho que quando você tem um time que entende o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo ali, e encontra essas pessoas, eu acho que é o caminho para que você chegue no seu propósito, né, de entrega do seu trabalho. E lá na Samarino, a gente tem muita responsabilidade com o aluno. Então, assim, uma escola, ela não vive, né, de matrícula, né? Uma escola, ela vive de formar alunos, de entregar o que o aluno precisa. E a gente ajuda ele nessa jornada. E essa jornada acontece de tudo. Acontece na nossa vida, né? Então, acontece de tudo nessa jornada. E aí, dependendo do curso, essa jornada pode ser de 1 ano ou pode ser de 2. Então, assim, mas você imagina, né? Em 2 anos, o que acontece? Tudo. Tudo acontece. Então, pode acontecer dele perder o trabalho e não conseguir pagar as mensalidades. Pode acontecer de ficar doente. Então, assim, a gente entende, como ser humano, o que a gente pode, enquanto instituição, fazer para que aquele cara ou aquela moça não desista, sabe? Então, é uma ajuda financeira de como é que a gente pode ajustar isso para poder viabilizar esse sonho. É um problema que a pessoa precisa de ajustar o horário, trocar de horário, o que ela está precisando. Então, assim, essa escutativa, ela é muito importante. Eu tenho certeza aqui que vocês nunca receberam uma ligação de quando vocês faltavam na faculdade, né? Não, que eu me lembre, não, mas no trabalho, se bem que eu quase nunca faltei no trabalho, mas... Não, no trabalho não, mas na escola, na faculdade, vocês não sabiam? Não. Então, lá quando um aluno falta, a gente quer saber por quê. Você faltou, a gente sentiu que você faltou, a gente viu que você não veio, está tudo bem? Então, assim, isso demonstra para o aluno que ele não é só mais um número ali na chamada, ou que ele não é só mais uma pessoa naquela cadeira, sabe? De que ele faz parte todo daquele contexto e que ele tem a sua importância. Sim. E que a gente sente falta dele. Então, assim, muitas das vezes a gente tem alunos que falam assim para as meninas do financeiro:
Poxa, você, hein, não desistiu de mim, hein? Quantas vezes eu te dei problema, quantas vezes... Poxa, mas ainda bem que você não desistiu. Então, é tudo, é educação financeira, né, que a gente ajuda o aluno, olha, tem que ser isso. Às vezes a gente fala, ó, isso tem que pagar primeiro, isso, sabe? Então, isso traz pra gente uma responsabilidade muito grande. Tem um processo educacional além do próprio curso, né? Exatamente. Muito interessante. Eu acho que é o diferencial da Samarino. A gente tem a ver com isso, né? Essa questão de como que você faz para sustentar essa balança entre a acessibilidade do curso, porque ele não pode ser inacessível financeiramente para esse aluno, né? Sim. E a sustentabilidade do negócio também. Qual é a estratégia assim, que vocês pensam para conseguir fazer essa roda girar de uma forma legal para todos? Eu acho que é justamente isso, né? A grande sombra das instituições de ensino é realmente a evasão. Então, assim, quando você perde o seu cliente, né, e a gente está falando de educação, e há uma segregação que eu acho que é errada, separar a educação é só amor, a educação é só isso. Não, a escola ou a universidade é uma empresa. E aí ela precisa se manter. E como é que a gente faz isso? Com o cliente. Só que a gente trata o produto nosso é o mais importante produto da vida, que é a educação. Que de todas as outras importâncias vem depois, né? Uma pessoa sem educação não tem nada, nem saúde. Então, assim, o quanto que é importante a gente manter aquele aluno na escola. Então, acho que por isso que a gente faz todo esse acompanhamento dessa trilha do aluno, para que ele se mantenha o máximo de tempo possível se formando, ou o máximo de tempo possível dentro da nossa escolas. E isso a gente faz entregando o melhor. Conhecimento é poder. Sócio. Sempre, né? Sempre. Liberta também. Com certeza. Agora, pensando nessa rotina intensa, empreendedora, mãe, esposa. Verdade. Não é fácil. Mulher. Balançar os pratinhos, né? Como que você consegue balançar os pratinhos, né? De que maneira você consegue harmonizar aí tantos papéis na sua vida, para as mulheres também que nos acompanham aqui, né? Empreendedoras. Não é fácil, né, meninas? A gente sabe que... Mas eu tento não levar isso como um peso, sabe? Eu também sei que a gente tem as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, né? Então, a gente tem que saber se aceitar, né? E eu me aceito do jeito que eu sou. Tem coisas que eu quero melhorar muito, né? Gostaria de ser uma pessoa, assim, que logo levanta e arruma a cama, gostaria. Mas isso está na minha lista de mudanças. Então, é entender isso, que a gente tem sempre algo a melhorar e que a gente faz o melhor enquanto a gente pode, sabe? Eu acho que é esse 1% melhor todo dia, sabe? Escutar, sabe? Você escutar as pessoas, você escutar sua família, seu marido, saber escutar as pessoas, sabe? Eu acho que isso melhorou muito, porque antes eu já pensava na resposta sem ter escutado a pergunta. Então, depois que eu comecei a acalmar um pouco, assim, o turbilhão que a gente tem, né, enquanto mulher que quer fazer tudo ao mesmo tempo, depois que eu comecei a me acalmar, entender que, calma, cada coisa tem seu tempo, e o que não consegui resolver agora, eu vou resolver assim que possível. Né? Então, eu acho que é isso, assim, conseguir acalmar essa fera que existe dentro da gente, e que se a gente não se acalmar, e se a gente não der uma freada nisso, a gente colapsa e não consegue resolver mais nada,
sabe? Eu tenho um hobby também, posso falar dele? Então, vendo por esse lado, assim, a gente tem que começar a olhar para dentro e ver o que faz a gente um pouco não pensar em nada. Eu acho que a meditação é uma coisa que é muito bacana. Eu acho que a meditação é bem legal. E eu estou encontrando isso na pintura, porque eu gosto muito de pintar. Que legal. E aí, uma vez por semana, eu tenho uma aulinha de pintura com um grupinho que é muito bacana, assim, são senhoras, então, assim, eu sou a novinha do rolê. E é maravilhoso, porque ali eu não vejo o tempo passar. Não vejo. E é uma coisa que já foi comprovada cientificamente, né, que os trabalhos manuais, Sim. eles, você entra numa frequência mental como se fosse meditação. Então, assim, é incrível. Eu saio de lá leve. Então, isso me faz ter um pouco mais de leveza e tranquilidade para encarar os desafios que vão vir, independentemente do momento, independente das circunstâncias que você possa estar. Os desafios vão chegar. Só que como é que você vai receber eles? Né? Isso aqui não pode estar assim muito bagunçado. Aí você tem que acalmar a mente. Bora. Esse é um processo muito bonito, né? Porque Não ele é? vem vindo com a maturidade também, né? Muito. Quando a gente vai vivendo. Isso é muito, muito bacana mesmo. É. E você foi convidada para escrever um capítulo de um livro, do Menina. Método Lucro. Conta essa história pra gente. Olha, eu vou te falar, esse ano de 2025 tá muito bom. Esse ano A gente se tá conheceu. com tempo. É verdade, esse ano de 2025 tá animado. Além da gente estar aí com a expansão, né, da Samarino, para a gente se desenvolver a Samarino, e buscando esse sempre aprendizado, a gente abre, né, as conexões com outras pessoas. E eu tive um prazer muito grande de conhecer uma pessoa, né, que a Letícia, maravilhosa, ela me convidou, né, ela tem uma abertura muito grande com a editora Chave Mestra, e aí ela está encabeçando aí uma galerinha do bem, feminina também. Então são 30 mulheres que vão dar ali o seu depoimento, contar um pouco da sua história, né, de empreendedorismo feminino, dos desafios, das alegrias que é o empreendedorismo feminino. A gente traz um ar diferente, né? Eu acho que as pessoas, assim, é muito engraçado, que a gente estava falando antes, né? Você vê uma mesa cheia de homens e você é a única mulher do rolê. Aí, quando eles vão falar com você, eles meio se desarmam, sabe? E isso é bom. Então, você traz para aquele ambiente ali um pouco mais sutileza. Então, eu acho que o bonito do empreendedorismo feminino é esse olhar um pouco mais afiado, um pouco mais leve, que a mulher traz para os ambientes onde ela está inserida. E a gente concorda. A gente traz um equilíbrio, né? Uma sutileza, né? Uma gentileza. Exatamente. É necessário, né? A energia masculina e a energia feminina, Sim, né? que todos temos, né? Inclusive os homens. Exatamente. Agora, pensando também um pouquinho, né, que o livro já é sucesso. Eu espero que seja. Sim, a gente divulga por aqui também depois, né? Depois fala o lançamento, é o dia do lançamento. O lançamento vai ser dia 31 de outubro, um Alphaville, depois eu vou mandar aí para vocês. Que legal. O local onde vai ser. E o nome é Lucro, Método Lucro. Isso, e aí a gente vai estar falando ali de cada uma na sua área, né, que eu acho que é isso que é bacana, porque a gente vai ter, assim, várias vertentes do empreendedorismo feminino. Então, assim, vai ter pessoas falando de moda, vai ter pessoas falando sobre marketing, olha que legal, vai ter pessoas falando sobre educação, então vai ser muito legal. E aí a gente ali criar conexões, criar novas amizades, né? Porque o empreendedorismo é muito sozinho.
né? Quando você chega num momento ali de tomada de decisão, sabe, de direcionamento, também é um pouco solitário. E aí você vê que existem pessoas iguais a gente. Então, vivendo as mesmas situações por vezes, né? Que Sim. podem dar um direcionamento diferente. Exatamente. Que legal. Agora, que recomendações, dicas você daria para as mulheres, não só para as mulheres, né? Mas para as pessoas que querem empreender na área da educação? Na área da educação, estuda. Para começar, né? Para começar, estuda. Eu acho que é isso. Como eu disse há pouco, é entender qual é a dor do seu cliente. O que ele pretende com a educação. Hoje as pessoas não têm muito tempo, né? Eu acho que está mudando, assim, principalmente o pessoal mais jovem, né? Sim. Eles são, assim, muito diretos. Então, eles não têm tempo para perder com o que não vai ser usado, com o que não vai ser aplicado. Então, precisa ser muito... Por isso da escola técnica, que ela é bem direcionada e focada, né? Então, para quem quer empreender ou investir na área da educação, é uma área que eu acho que nunca vai, por mais que tenha IA e por mais que mude, o planeta vire de cabeça para baixo, a educação e vai continuar sendo o motor 1 do mundo. Então, é isso, é conhecer o seu público, o que você entrega, a forma como você entrega, e de um bom produto, né? De um bom conteúdo, né? Um conteúdo que vai realmente entrar ali naquela necessidade. Nós temos uma amiga que ela costuma, Clécia, maravilhosa, que costuma falar assim, que o trabalho é uma desculpa para a gente exercer o nosso propósito de vida. Então, Alessandra, qual que é o seu propósito? É engraçado quando o propósito, ele não vem e a gente acorda falando assim, este é o meu propósito. E eu também, para ser muito sincera, não acredito em um só propósito. Eu acho que a gente pode ter vários propósitos. Eu tenho o propósito número 1, que é ser uma excelente esposa e mãe dos meus filhos. Esse é o meu propósito de vida, hoje. Mas não era. Assim, hoje eu entendo que o propósito maior vai ser a transformação e a felicidade da minha família. Segundo, que no início dessa jornada, o meu propósito era ganhar dinheiro, porque eu precisava de pagar a conta. E eu vejo que durante essa jornada, entendo que servir o outro é a flecha mais rápida e direta para a transformação da minha vida. Então, eu servindo da melhor forma possível, isso não quer dizer que eu tenha que me anular, né? Isso tem que dizer que a gente tem que caminhar junto. É o que me transformou. É o que me transforma todo dia. É o que me faz abraçar um colaborador, entender o que está acontecendo com ele, ver quais são as necessidades, o que eu posso ajudar da medida do possível. Então, assim, esse interesse verdadeiro e genuíno por servir que é um dos meus propósitos. Mas eu acho que se tratando de forma profissional, é servir. E tem alguma história que te marcou? Durante esse caminho todo, olha, eu tenho tantas histórias. Eu acho que a gente tem muita história de pessoas que realmente se encontram, né? Por exemplo, num dos nossos cursos profissionalizantes, a gente tem um curso que ele é de atendente de farmácia. E a gente criou um modelo lá de fazer, ou seja, a pessoa ela não é técnica de farmácia, mas ela está apta para ser balconista de farmácia. Só que tem balconistas e balconistas, né? A gente, no nosso curso, a gente dá toda a base para ela. E a gente também dá para ela um conteúdo de desenvolvimento pessoal.
E aí a gente explica ali para ela sobre marketing pessoal, a gente simula entrevistas de emprego, só que são pessoas que já estão um pouco fora do perfil profissional. E qual é o perfil? O mercado diz, é de 18 a 25 anos. Aí chegam umas mulheres mais maduras, depois dos 35, 40 anos, que precisa trabalhar por N motivos. Separou do marido, os filhos já cresceram, o que aquela mulher vai fazer? E aí a gente pensando muito nisso, falei assim, como é que a gente vai inserir essas pessoas no trabalho? Porque se botar um currículo, já descarta. Aí eu falei assim, vamos fazer a visita técnica. A visita técnica é até hoje. A gente faz parceria com farmácias e a gente manda uma aluna, né, da metade do curso para frente, para que ela possa ter uma vivência naquele ambiente. Ela não ganha nada, a parceira, a farmácia também não paga nada, e ele ganha ali um trainee. Uhum. E aí eu sempre falava, antes você leva o seu currículo, você se mostra, faz o melhor que você pode, e quem sabe, né? E dali a gente conseguiu muitas mulheres contratadas depois dos seus 30, 40 anos. Uau. Então isso, ou seja, a gente viu que ela tinha que se mostrar que ela estava além do currículo dela, sabe? Então essas histórias de resgate da identidade de uma pessoa, eu acho que a educação traz isso. E quando você cria de forma criativa, né? Porque eu fui lá, bati na farmácia, podemos fazer uma parceria, o meu aluno vem, ele passa uma semana aqui, ele fica na parte da manhã ou da tarde, você só ensina para ele a rotina, ele vai limpar a prateleira, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. E em alguns casos contratava as pessoas fora de perfil de mercado. Então isso para mim é a cereja do bolo, né? Muito legal. Maravilhoso. Olha aí, tá vendo? Falamos que era uma aula. Viu? Foi mesmo. Aula, tá vendo? Muitas boas reflexões, orientações, né? Mas acredito... mas viu só como passa rápido? Mas o que a gente também precisa aqui, né, até para aproveitar o seu tempo, é deixar os seus contatos, como as pessoas encontram você, Samarino. Ah, sim. Assim, né, o nosso site, que é a Escola Técnica Samarino. Eu sou a Alessandra Ciamarella, né, eu estou nas redes sociais, no Instagram também. É isso. Muito bom. Muito obrigada, Alessandra, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Espero que você possa vir outras vezes para continuar a aula aqui também, né? Sim. A gente fala que delícia. Masterclass muito bom. Aqui. A gente está com esse objetivo de expandir a Samarino, então a gente tem certeza que para as pessoas que estão assistindo, que a Samarino vai chegar na cidade delas, certeza, e que a gente vai poder continuar transformando vidas aí através de uma escola técnica de qualidade. Sim. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer muito nosso, a gente percebe o brilho no seu olho, né, e o carinho em falar de todo esse processo, essa jornada, então parabéns. A educação realmente é o motor de transformação do mundo, né? Feliz aí que vocês estejam nessa empreitada. Parabéns. Obrigada, gente. É isso aí. E você não deixa de seguir lá, Cobogós Oficial, Empreiteira Digital e também, Escola Técnica Samarino. Verdade. A gente aguarda você no próximo episódio de Cobogós pelo canal Marketing e também YouTube e Spotify. Até lá. Até mais. Thank you.